Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Eu acho que a gente fechou essa semana inteirinha falando só de incêndio, Orengo. Agora a gente fala das reclamações dos governadores que chegam ao Palácio do Planalto, preocupados, obviamente, com as queimadas. E aí, como é que a gente vai encerrar a semana, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos, que mostra, né, Megali, que não há prioridade maior hoje no Brasil do que combater os incêndios, já que atingem mais 60% do território brasileiro. E há uma cobrança enorme em relação ao governo federal, né, e parte de governadores. A intenção do governo ontem, com aquele encontro, né, que foi coordenado pelo ministro do chefe da Casa Civil, Rui Costa, era compartilhar a responsabilidade, porque a avaliação é que há uma cobrança muito grande apenas em relação ao governo federal. Então, politicamente, seria importante, inclusive, essa foto, né, esse momento dos governadores aqui em Brasília, inclusive para remar junto, compartilhar essa responsabilidade de cobrança também. Agora, o que a gente ouviu aqui dos governadores foi muita reclamação, né? A gente pega o caso de Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, que fala em ineficiência do governo federal para combater os incêndios ou ajudar, pelo menos, lá os estados. Mas a reunião tinha essa intenção, de articular ações, né? Até porque agora tem mais de 500 milhões de reais liberados e esse recurso precisa chegar na ponta, precisa chegar nos estados para ajudar aí nesse esforço conjunto de combate a incêndios. É claro que não pegou nada bem essa reclamação de Caiado, até porque entra numa esfera política e ele é um pré-candidato à presidência, um opositor, mas nesse momento, Megali, o que se espera da autoridade pública, né, seja de qual for o partido, linha ideológica, é que realmente deixe isso de lado, se una aqui no esforço federativo para combater os incêndios, né? O governo está insistindo em deixar mais rígida a pena contra criminosos ambientais, quem coloca lá fogo intencionalmente, né? Hoje a pena é muito, muito branda, de 2 a 4 anos. O governo passou a apoiar uma proposta de Davi Alcolumbre, que deve ser o próximo presidente do Senado, alguém que tem muita força, já foi presidente do Senado, e ele está propondo um aumento da pena aí de 3 a 6 anos para esse tipo de crime, né, do incêndio criminoso, né, com o apoio de Alcolumbre. A proposta pode ter mais chance lá politicamente de andar no Congresso Nacional. E a gente já começa a ouvir, Megali, que vem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, uma avaliação até de possível expropriação de pessoas lá, proprietários de terrenos que têm lá comprovação justamente de incêndio criminoso, né? Aí é algo mais profundo que, obviamente, vai gerar reação, né? O que a gente vê nesse momento é uma tentativa de união, né? Ontem os governadores estiveram presentes, primeiro, com o judiciário, depois com o executivo, então foram reuniões importantes. Era um grupo até menor do que se esperava, então representando lá a Amazônia Legal, também Pantanal, Cerrado. A ideia do governo inicial era trazer todos os governadores, não foi possível, né? A gente está em meio a um processo de campanha eleitoral. Agora, o que é mais importante, Megali, a gente fazendo até um balanço dessa semana, que a gente falou muito de combate ao incêndio, é que o recurso que foi liberado chegue na ponta e chegue rapidamente. O governo quer reestruturar Defesa Civil nos estados, Corpo de Bombeiros, né, quer liberar recursos logo lá para compra de equipamentos, né, para aumento de efetivo, compra inclusive manutenção de veículos, né? Então é todo um rol aí que precisa andar rapidamente para chegar na ponta e realmente conseguir lá combater os incêndios, né? E isso é importante mesmo que tardiamente, porque pega o caso de Brasília, né? A gente vai ter ainda semanas aí sem chuva. A gente está completando 150 dias sem chuvas, já é o segundo período mais rigoroso aqui de seca no Distrito Federal, e as ações precisam ser contínuas, né? Teremos ainda longas semanas sem chuva, chuva mesmo, só lá para primeira semana do mês que vem, então 7 de outubro, né, que está então esperando aí, segundo meteorologista, né, uma primeira chuva mais forte. Até lá tem muito trabalho pela frente, viu, Megali? Muito bem, bota trabalho nisso. Orengo, portanto, um bom fim de semana, bom trabalho, até segunda. Até Deixa eu só segunda, valeu, um abraço. bem rapidinho, Opa, aproveitar que o Orengo tá aqui, porque um ouvinte mandou e a gente não abordou essa questão, Orengo, da votação relâmpago Ah, pelo sim. reajuste de salário dos distritais, né? 16 segundos para aumentar o salário, que foi para R$ 34.774,64 dos deputados aí do DF. E o que chamou a atenção foi o modo como essa votação aconteceu. Posso colocar aqui? Deve. Tem 16 segundos esse áudio.
Em discussão em primeiro turno, projeto de lei 1308. Novamente, quem queira discutir processo de votação, votação pelo processo simbólico, deputados por favoráveis, permanecem como estão, os contrários, manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 deputados. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Foi isso. Parece aquela bula do remédio, né? Aquela fala obrigatória com propaganda de remédio. É impressionante, né? Mas sabe por que se faz dessa forma, Carla? Justamente para não ter repercussão, né? Então, assim, matérias impopulares como essas são votadas dessa forma, né? No Congresso Nacional é na calada da noite, na Câmara Legislativa, até para explicar para quem está nos ouvindo, o distrital é o deputado, entre aspas, estadual, né? Como estamos num distrito, tem um regimento diferente, então é o deputado distrital. E ele está seguindo uma brecha justamente aberta pelo Congresso Nacional, quando aprova lá um teto do funcionalismo, que hoje representa o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do deputado, do senador, né? Você tem um efeito cadeia, um efeito dominó. Então abre a oportunidade para as assembleias legislativas, no caso aqui de Brasília, a Câmara Distrital, também aumentarem salários. E assim vai lá para a Câmara de Vereadores, né? Então sempre o que é aprovado aqui no Congresso tem impacto nos estados e municípios. E isso aumenta o gasto público. E aí acabam aprovando dessa forma, o que vira um folclore. Obviamente é uma crítica muito grande aqui em Brasília, até pelo modus operandi, a maneira como aprovaram aí mais um reajuste de salário. Eu não peguei o nome do figurão aí, do cara que estava lendo, do relator. Então eu agradeço se algum ouvinte puder mandar o nome da criatura. Que não quero um oficial de justiça batendo na porta lá em casa, então não vou chamar o cara de burro, mas ele não foi muito esperto, né? Porque o cara lê desse jeito para não chamar atenção, só que aí é justamente por isso que ele chama atenção. Você vê o cara falando desse jeito assim, ele deve ter algum motivo para ler um projeto lá como se fosse um locutor de jockey. Aí você vai ver, é o aumento do salário deles mesmos, né? Aí o gênio conseguiu chamar a atenção, colocar o holofote bem em cima dessa mamatinha aí. Daqui a pouquinho a gente traz o nome da criatura. Obrigado, Orengo. Bom trabalho pra você. Agora sim, bom fim de semana. Valeu, bom fim de semana.